de forma paradoxal, são responsáveis pelos quadrados através dos quais passam suas energias na época atual. Assim se iniciou o trabalho de transformação do corpo etérico herdado, e isso prosseguiu desde então. No corpo etérico do ser humano tem-se a repetição do mesmo processo no triângulo de energias criado pelas relações existentes entre a mônada, a alma e a personalidade. É quase impossível ao homem esboçar ou representar graficamente a rede de triângulos e, simultaneamente, vê-la assumir, em sua totalidade, a forma de círculo no corpo etérico da esfera planetária. A razão disso é que todo o corpo etérico se acha em constante movimento e em incessante transformação, e as energias que o compõem estão circulando e mudando constantemente. Convém ter em mente que a mudança se dá no mecanismo, e que a transformação do quadrado em triângulo não se refere às energias transmitidas ou aos vários centros, exceto na medida em que se torna muito mais fácil para as energias fluírem através da formação de triângulos do corpo etérico do que, como sucede atualmente, através, ou em torno de um quadrado ou de uma rede deles. Estou bem consciente de que o que estou comunicando aqui pode parecer-lhes um despropósito e, naturalmente, não há nenhum modo possível de provar-lhes a natureza real desse sistema de intercomunicação ou de vocês chegarem e confirmarem o que digo. No entanto, tampouco existe um modo de se comprovar a existência real de Sanat Kumara e, ainda assim, desde a mais pro 165 funda da noite dos tempos, sua existência tem sido proclamada pela hierarquia e aceita por milhões de pessoas. Todo ser humano crê muito mais do que pode comprovar ou demonstrar. Os centros são, na realidade, pontos de interseção de energias onde o corpo etérico possui 7 triângulos ou pontos transformados. Do ponto de vista de Shambhala, os centros do homem assemelham-se a um triângulo com um ponto no centro. Do ponto de vista da hierarquia, as condições são um tanto diferentes. Temos 7 centros representados como lótus, com um número variado de pétalas, não obstante, há sempre um triângulo, preservado e reconhecido, bem no coração do lótus, sempre há um triângulo com seu ponto comunicante, e a esse denominamos a joia do lótus. Temos, abaixo, a representação simbólica do lótus, que deveria ser examinada com atenção. A personalidade do homem é condicionada pelo círculo, e essa influência que o lótus emana, estabelecendo-se uma interação. O próprio lótus é condicionado pela alma e, por sua vez, condiciona a esfera de influência na aura do lótus, atingindo e condicionando, desse modo, a vida da personalidade. O triângulo é condicionado pela tríade espiritual, sempre que o Takarana estiver construído ou em processo de construção e, por sua vez, primeiramente inspira ou incendeia a alma e finalmente a destrói. O ponto no centro indica a vida monádica, em primeiro lugar como expressão inferior da vida e vitalidade física e, por último, como ponto de sensibilidade. Portanto temos 1. O ponto no centro, indicativo da vida monádica. 2. As energias que se relacionam com o lótus egóico, condicionadas pela alma. 3. A esfera de radiação, a influência emanante do lótus, condicionando a personalidade. 4. O triângulo de energia, condicionado pela tríade espiritual. A instrução anterior sobre o corpo etérico não é extensa, mas contém muitas coisas relativamente novas e fornece muito material de estudo. 4. Os centros e a personalidade. Consideraremos agora os centros como fatores que controlam a vida da personalidade nos 3 mundos e sua relação mútua, sempre estudando o assunto do ponto de vista de sua relação com um dos 3 centros planetários maiores, Shambhala, a hierarquia e a humanidade, em conexão como 1. O ponto no centro. 2. As energias relacionadas. 3. A esfera de radiação. 4. O triângulo de energia. Embora constitua um tema de caráter bastante intrincado, a seguinte afirmação básica servirá para esclarecê-lo de algum modo. Trata-se de uma afirmação que tem sido expressa muito raramente. Enunciá-la-ei do modo mais simples possível. Os centros localizados abaixo do diafragma, isto é, os centros do plexo solar, o do sacro e o da base da coluna vertebral, são controlados pelos 4 éteres do plano físico planetário. Os centros acima do diafragma, ou seja, o centro cardíaco, o laríngeo, o ajna e o coronário,
são controlados pelos 4 éteres cósmicos, aos quais denominamos energias dos planos búdico, átmico, monádico e logóico, respectivamente. Essa afirmação envolve um conceito relativamente novo, cria uma relação fundamental, possibilitando o fato de que assim como em cima é embaixo. Reflitam sobre isso. Tem sérias implicações. Os centros abaixo do diafragma são, durante o processo evolutivo, controlados pelo primeiro, segundo e terceiro éteres, contando de baixo para cima. Quando a evolução tiver levado o aspirante ao ponto de integração pessoal, então as energias do plano mais elevado, o etérico atômico, podem controlar e o fazem. Quando isso ocorre, apresenta-se a possibilidade de as energias dos planos etérico-cósmicos ativarem plenamente os centros que se encontram acima do diafragma. Isso sucede no caminho do discipulado e no da iniciação. Este interessante processo de transferência de energias recebe vários nomes, tais como substituição de radiação, unificação energizante e inspiradora à luz da energia refletida. Todos esses termos são tentativas de se expressar em palavras, ainda que inadequadas, o que acontece quando as energias inferiores concernentes, sobretudo, à vida da personalidade, ou quando a luz refletora da tríade espiritual e da glória monádica são transferidas para os centros superiores de energia do último veículo utilizado pelo ser humano desenvolvido. Até agora, muito pouco tem sido dito a respeito da relação existente entre os 4 éteres físicos e os 4 éteres cósmicos. No entanto, segundo nos revela o processo iniciático, há uma relação direta entre eles. Isto também provoca mudanças significativas nos veículos da humanidade. Além disso, existe uma relação direta entre os 4 aspectos do karma, lei de causa e efeito, e os 4 éteres físicos, assim como os 4 éteres cósmicos. Essa relação constituirá, mais tarde, a base de uma nova ciência ocultista. Por conseguinte, ainda há muito a ser aprendido pelos estudantes no que concerne a energia, suas fontes imanentes, seu método de transferência ou seus processos de transição e sua permanência no corpo planetário, ou no corpo físico do indivíduo. Trataremos agora de algumas dessas ideias, estabelecendo assim as bases para a futura investigação, mas dizendo pouca coisa que seja de utilidade imediata para o estudante individual. É relativamente fácil enumerar os 4 éteres cósmicos e, depois, enumerar os 4 éteres do plano físico tal como os conhecemos e então afirmar que a pessoa comum é controlada pelos centros que se acham abaixo do diafragma, os quais respondem aos éteres do plano físico quando transmitem energia dos 3 mundos da evolução humana, e que o iniciado responde aos éteres cósmicos, quando estes atuam através dos centros situados acima do diafragma e os despertam. Deve-se lembrar, ao mesmo tempo, que os 7 centros do veículo etérico do homem são compostos de éteres físicos, mas que, no caminho do discipulado, se convertem em veículos dos éteres cósmicos. Para melhor esclarecer esse quadro, seria bom estudar brevemente os 4 aspectos dos centros enumerados acima, ou a totalidade com a qual se apresentam aos olhos do vidente, quais sejam. 1. O ponto no centro, a joia no lótus, para utilizar um termo oriental antigo. É o ponto de vida através do qual a monada se fixa no plano físico, e portanto o princípio de vida consequente de todos os veículos transitórios, desenvolvidos, não desenvolvidos ou em processo de desenvolvimento. Esse ponto de vida contém em si todas as possibilidades, potencialidades, experiências e todas as atividades vibratórias. Ele personifica a vontade de ser, a qualidade de atração magnética, comumente denominada amor, e a inteligência ativa que leva ao vivencio amor à sua expressão máxima. A afirmação ou a definição acima é da maior importância. Por conseguinte, esse ponto no centro constitui, na realidade, tudo o que é e os outros 3 aspectos da vida, tal como enumerados, são simples indicações de sua existência, e aquilo que tem a capacidade de se retirar para sua fonte, ou revestir-se, camada após camada, de substância, é a causa do retorno do assim chamado eterno peregrino à casa do Pai, depois de muitos éons de experiência, assim como aquilo que permite experimentar e conduz a eventual experiência à expressão final. É também aquilo que os outros 3 aspectos abrigam e os 7 princípios, manifestando-se como veículos, protegem.
Existem 7 desses pontos ou joias que expressam a natureza cétupla da consciência, e à medida que são levados, um por um, a uma expressão vivente, os 7 sub-raios do raio monádico dominante também são impelidos, um por um, à manifestação, de modo que cada discípulo iniciado seja, a seu devido tempo, um filho de Deus em plena e externa glória. Está chegando o momento em que o corpo etérico individual é submergido ou perde-se de vista na luz que emana desses 7 pontos e é colorido pela luz da joia no lótus na cabeça, o lótus de 1000 pétalas. Os centros se relacionarão entre si mediante uma linha de fogo vivificante e cada um se expressará então em plena forma divina. No passado, os instrutores deram muita ênfase ao extermínio dos centros que ficam abaixo do diafragma, ou a transferência da energia desses centros para os centros superiores correspondentes. Já chamei a atenção para isso em outros escritos e instruções, pois essa é a maneira exata de transmitir a verdade essencial. No entanto, esses métodos de expressão são apenas frases simbólicas, e sob esse aspecto, são verdadeiras. No entanto, no final do seu processo evolutivo, cada um dos centros do corpo etérico será uma expressão viva, vibrante e bela da energia básica que sempre procurou utilizá-lo. Elas são, entretanto, energias destinadas a viver a vida divina, e não a vida material. São límpidas, puras e radiantes, seu ponto central de luz é de tal brilho que o olho físico do homem mal pode registrá-lo. A essa altura, deve-se lembrar que, embora haja 7 desses pontos, um no centro de cada lótus, existem apenas 3 tipos de joias no lótus porque a mônada expressa unicamente os 3 aspectos maiores da divindade, ou os 3 raios maiores. 2. As energias relacionadas. Essa expressão refere-se ao que denominamos as pétalas do lótus. Não consideraria que as diferenciações das diversas energias, elas já foram bastante enfatizadas tanto pelos escritores ocidentais quanto pelos orientais. Há uma excessiva curiosidade em se saber o número de pétalas de qualquer centro particular, sua distribuição, cor e qualidade. Se isto os interessa, vocês podem pesquisar nos livros clássicos, lembrando-se, porém, ao pesquisarem a informação buscada, que eles não têm condição de provar-lhes a exatidão dos dados, sendo sua utilidade imensamente problemática. Escrevo isso para os verdadeiros estudantes e para aqueles que procuram viver a vida do espírito. A informação que os teóricos buscam foi dada por mim e por muitos outros expoentes dos tecnicismos da sabedoria eterna. Quero ressaltar que, assim como o ponto no centro é o ponto de vida imutável, perene e eterno uno, assim também as energias ou pétalas relacionadas indicam o estado de consciência que o eterno uno, em um ponto determinado no tempo e no espaço, pode expressar. Isto pode ser o estado de consciência relativamente subdesenvolvido do selvagem, a consciência do homem comum, a consciência altamente desenvolvida do iniciado até o 3º grau, ou ainda, a percepção de maior vibração do iniciado de graus ainda mais elevados. Isso sempre tem a ver com a consciência, apenas o ponto no centro concerne ao primeiro aspecto, o aspecto vida, as pétalas referência ao segundo aspecto, o aspecto consciência, e isto deve ser cuidadosamente levado em conta. O estado de consciência é sempre revelado pelo volume, cor e atividade das energias que compõem as pétalas do lótus. Seu desabrochar e seu desenvolvimento estão condicionados pelos raios dominantes, assim como pela idade e extensão da expressão da alma. O alcance e a natureza do relativo brilho também estão condicionados pelo ponto de enfoque em qualquer vida particular, e pela tendência dos pensamentos da alma encarnada. Deve-se lembrar aqui que a energia segue o pensamento. O foco natural ou o ponto de polarização pode ser, às vezes, definitivamente anulado pela linha de pensamento do homem, seja qual for, ou pelo fato de ele estar vivendo, consciente ou inconscientemente, a vida comum. Um exemplo disso temos no fato de que o enfoque natural de um discípulo pode ser o centro do plexo solar, mas, por causa de seu pensamento físico e determinado, a energia que ele maneja pode ser dirigida para os centros acima do diafragma, produzindo, portanto, um atrofiamento temporário desse centro situado abaixo e com consequente estímulo do que está acima dessa linha divisória. Desse modo são produzidas as mudanças necessárias. Quando o ciclo evolutivo está chegando ao seu término e o discípulo iniciado se aproxima da sua meta, as energias todas estão completamente desenvolvidas,
ativas e vibrantes, sendo, pois, utilizadas conscientemente como aspectos essenciais do mecanismo de contato do iniciado. Isso geralmente é esquecido, pois o estudante pensa exclusivamente nos centros como expressão de seu desenvolvimento natural, sendo isso de importância secundária. Os centros são, na realidade, pontos focais pelos quais a energia pode ser distribuída, sob direção hábil, a fim de produzir o impacto necessário sobre aqueles centros ou indivíduos que os discípulos procuram ajudar. Esses impactos podem ser estimulados ou vitalizados, segundo a necessidade, ou podem ser deliberadamente destrutivos, ajudando, assim, na liberação da substância ou matéria do que vai ser ajudado. Já é tempo de os estudantes prestarem atenção ao centro sob o ângulo do serviço e no enfoque e utilização da energia para o serviço. É aqui que está implicado o conhecimento do número de pétalas que formam o centro, porque ele indica o número de energias disponíveis para o serviço, isto é, 2, 12, 16, etc. Nenhuma atenção foi dada até agora a esse ponto tão importante, que representa o uso prático do novo ocultismo na nova era que se aproxima. Os símbolos orientais, frequentemente sobrepostos nas ilustrações que representam os centros, deveriam agora ser suprimidos, pois não são de real utilidade para a mente ocidental. 3. A esfera de radiação concerne, obviamente, ao raio de influência ou efeito vibratório que parte dos centros, à medida que, gradual e vagarosamente, entram em atividade. Esses centros, ou suas vibrações, são, na realidade, os que criam ou constituem a assim chamada aura do ser humano, ainda que essa seja frequentemente confundida com a aura da saúde. Em vez da palavra frequentemente, talvez fosse melhor dizer geralmente, pois seria mais concreto. O corpo etérico é que designa e condiciona a aura, a qual, presume-se, demonstra o que a personalidade é, emocional e mentalmente, indicando, ocasionalmente, o controle que exerce a alma. Esta não é uma premissa falsa, e eu gostaria que vocês registrassem esse fato, apesar de sua pouca importância, pois, na realidade, a aura indica os centros do indivíduo. Pelo estudo da aura, podem-se comprovar certas coisas, tais como: a. Se o desenvolvimento se efetua acima ou abaixo do diafragma. b. Se os centros estão ou não desenvolvidos. c. Se a natureza dos raios controladores é suficientemente clara. d. Se o ponto no centro e as pétalas do lótus estão controladas, ou se alcançou certo equilíbrio. e. Se a personalidade se exterioriza e se acha, portanto, em estado de existência, ou se está ocorrendo um retraimento devido à introspecção e autocentralização, ou ao lento processo de aproximação da morte. f. Se o controle é exercido pela personalidade ou pela alma e se existe, portanto, uma luta entre as duas. Pode-se observar, pois, quão reveladora pode ser a aura para o indivíduo que possui a habilidade de interpretá-la com exatidão, e quão reconhecido se deveria ser pelo fato de tal capacidade ser relativamente rara, ou só possuída por um iniciado ou um mestre cuja natureza é amor. A esfera de radiação é um poderoso instrumento em serviço, e o alcance e pureza de seu contato deveriam ser cultivados pelo discípulo dedicado. Existe um verdadeiro ensinamento ocultista na afirmação do Novo Testamento que diz que a sombra de Pedro curava, ao passar. Sua aura era de tal natureza que exercia um efeito benéfico em qualquer lugar e em qualquer um que tocasse ou com o qual se pusesse em contato. O controle que Cristo exercia sobre sua aura era tal, que ele sabia quando a virtude tinha fluído dele, sabia ele, portanto, que as energias de cura jorravam através de um de seus centros em direção a uma pessoa ou grupo de pessoas necessitadas. É a aura, com seu poder de atração e sua estabilidade, que também mantém unido um grupo, que faz com que um auditório se mantenha atento, e também que o indivíduo seja um fator importante em um determinado aspecto de aproximação junto aos seus semelhantes. A esfera de radiação é facilmente estabelecida por aqueles que a investigam e que observam o efeito da radiação sobre as pessoas, na comunidade ou no meio ambiente. Uma pessoa muito emotiva, que atua através de um plexo solar superdesenvolvido, pode destruir um lar ou uma instituição. Dou-lhes isso como ilustração. Uma vida radiante, criativa, que utiliza conscientemente os centros cardíaco e laríngeo, pode inspirar centenas de pessoas.
Esses são pontos dignos de consideração. No entanto, deve-se ter em mente que esses centros são ativados pelo cultivo de certas virtudes principais, e não pela meditação ou concentração sobre os centros. Eles são levados automaticamente à necessária condição irradiante por meio do correto viver, pelos pensamentos elevados e pela atividade amorosa. Essas virtudes podem parecer ineficazes e desprovidas de interesse, mas são sumamente poderosas e cientificamente eficazes para levar os centros à desejada atividade irradiante. Quando a tarefa está terminada e todos os centros são esferas vivas de atividade irradiante expedida, cada centro penetra na órbita do outro, de tal modo que o iniciado se converte num centro de luz vivificante e não num conglomerado de 7 centros irradiantes. Reflitam sobre isso. 4. O triângulo central de energias representa, de modo inequívoco, os 3 raios que condicionam os veículos periódicos do homem. Como os denomina HPB são eles, o raio monádico, o raio da alma e o da personalidade. Para o mestre observador e atento também é evidente qual é o raio que domina, mas isso é impossível para aquele cujo grau é inferior ao de mestre. Os discípulos e os outros observadores devem tirar suas conclusões a respeito da natureza da esfera de radiação. A essa altura, um fator de erro pode irromper, o que não ocorreria a um mestre. No entanto, deve-se lembrar que, até a 6ª iniciação, a da decisão, a mônada guarda 2 segredos, mas perde 3, quando exerce o controle a alma desaparece. Não poderei dar maiores esclarecimentos a esse respeito. 5. Apresentei aqui uma abordagem nova a respeito dos centros. Seria de grande valor para os estudantes tentar compreendê-la, pois difere da informação encontrada nos livros ocultistas. Uma compreensão do que eu disse levará o estudante sério a adotar uma atitude mais prática em relação aos centros, e também a realizar um esforço persistente para tornar a sua esfera de atividade irradiante de maior utilidade para seus semelhantes. A razão para isso consiste em que sua atitude passará a expressar a qualidade do espírito subjetivo e não a qualidade, até então prevalecente, da matéria objetiva. Não se esqueçam de que o corpo etérico é um corpo material e substancial, e, portanto, parte integrante do plano físico. Não se esqueçam também de que, antes de tudo, está destinado a conter as energias dos planos emocional e mental durante a etapa experimental inconsciente da encarnação. Também está destinado a trazer em si a tríplice energia da alma durante a etapa em que se adquire experiência conscientemente, e também que, à medida que se vai construindo o Antakarana, deve conter as energias da mônada durante a etapa em que se expressa conscientemente a divindade. Vem aí, pois, a beleza do processo espiritual e a ajuda planejada dada aos filhos dos homens em todas as etapas de seu retorno ao centro de onde vieram. 5. A natureza do espaço. Certas generalizações mais amplas referentes ao corpo etérico deveriam ser revistas agora. A existência de um corpo etérico em relação a todas as formas tangíveis e esotéricas é aceita atualmente por muitas escolas científicas. No entanto, o ensinamento original foi modificado a fim de pôr-se de acordo com as teorias usuais sobre a energia e suas formas de expressão. Hoje os pensadores reconhecem a natureza factual da energia. Emprego o termo factual premeditadamente. Atualmente, tudo que é considerado energia, a manifestação é manifestação de um mar de energias, com algumas das quais se constroem as formas, tem seu ser, e, ainda, outras estão em processo de animar tanto as formas quanto o seu meio ambiente substancial. Deve-se lembrar também que formas existem dentro de formas. Esta é a base do simbolismo representado nas intrincadas esferas de marfim entalhadas pelos artífices chineses, onde uma bola se encontra dentro da outra, todas primorosamente entalhadas, todas livres, embora confinadas. Você, enquanto sentado em sua sala, é uma forma dentro de uma forma, a própria sala é uma forma dentro de outra que é a casa, e esta, por sua vez, é similar a outras casas que, colocadas umas sobre as outras ou ao lado de outras, constituem, juntas, uma forma ainda maior. Além disso, todas essas diversas formas são compostas de substância tangível que, coordenada e reunida por um esboço ou ideia reconhecidos na mente de algum pensador, cria uma forma material. Essa substância tangível é composta de energias vivas, que vibram em relação umas com as outras e ainda possuem qualidade e vida qualificada próprias.
Muito disso foi abordado no Tratado sobre o Fogo Cósmico e provavelmente seria proveitoso para vocês relerem o que se disse lá. Não o repetirei aqui, já que estou procurando focalizá-lo de outra maneira. Seria útil assinalar que todo o universo é etérico e vital por natureza, e de uma extensão que excede as cifras astronômicas e que está muito além da capacidade de compreensão da mente mais aguda da época, se é que essa afirmação faz sentido para as mentes de vocês. Tal extensão não pode ser computada nem mesmo em termos de anos-luz. Essa área etérica cósmica é o campo de incontáveis energias e a base de todos os cálculos astrológicos. É o cenário de todos os ciclos históricos, cósmico, sistêmico e planetário, e está relacionado com as constelações, os mundos dos sóis, as estrelas mais distantes e os numerosos universos conhecidos, como também com o nosso próprio sistema solar, os inumeráveis planetas, e com este planeta sobre o qual vivemos, nos movemos, e temos nosso ser, assim como também com a forma mais ínfima de vida conhecida pela ciência e designada por esse termo inexpressivo átomo. Tudo existe no espaço, o qual é etérico por natureza, e, segundo diz a ciência esotérica, o espaço é uma entidade. A glória do homem reside no fato de que é consciente do espaço e pode imaginá-lo como o campo da atividade vivente divina, plano de formas inteligentes e ativas, cada uma delas situada no corpo etérico dessa entidade desconhecida, e todas relacionadas entre si através do poder, que não só lhes garante a existência, como também preserva sua posição em relação com as demais. Entretanto, cada uma dessas formas diferenciadas possui, além do mais, sua própria vida diferenciada, sua própria excepcional qualidade ou colorido integral e sua específica e peculiar forma de consciência. Este corpo etérico, vasto e desconhecido quanto à sua extensão, é, no entanto, de natureza limitada e de capacidade estática, relativamente falando, conservou uma forma fixa da qual não se sabe absolutamente nada, mas que é a forma etérica da entidade desconhecida. A essa forma a ciência esotérica dá o nome de espaço, é a área fixa onde toda forma, desde um universo a um átomo, encontra seu lugar. Às vezes falamos de um universo em expansão, o que queremos dizer, na realidade, é que é uma consciência em expansão, pois esse corpo etérico da entidade chamada espaço, é o receptor de muitos tipos de energias penetrantes e produtoras de formas, sendo também o campo da atividade inteligente das vidas que habitam o universo, das numerosas constelações, das estrelas distantes, do nosso sistema solar, dos planetas que se encontram dentro do sistema, e de tudo que constitui a soma total dessas formas separadas e viventes. O fator que as relaciona não é mais que a consciência, e o campo de percepção consciente é criado mediante a interação de todas as formas vivas e inteligentes, dentro da área do corpo etérico dessa grande vida que chamamos espaço. Cada forma dentro do corpo etérico é como um centro em um planeta ou em um corpo humano, e essa semelhança, baseada no que lhes forneci aqui a respeito dos centros humanos, é correta e pode ser comprovada. Cada forma, porque constitui uma área composta de vidas substanciadas ou átomos, é um centro dentro do corpo etérico da forma, da qual é parte integrante. Possui, como base de sua existência, um ponto dinâmico vivo que integra a forma e a preserva em seu ser essencial. Essa forma é o centro, grande ou pequena, um homem ou um átomo de substância, está relacionada com todas as outras formas e energias que se expressam no espaço circundante, sendo automaticamente receptiva a algumas e rejeitando outras, através do processo do não reconhecimentos. Esse centro transmite ou retransmite outras energias que se irradiam de outras formas, e, por sua vez, se converte, então, num agente impressor. Pode-se ver, portanto, onde se unem e se fundem as verdades diferenciadas, forçando-nos a utilizar os mesmos termos para expressar as mesmas verdades ou ideias factuais. Além do mais, cada ponto de vida dentro de um centro tem sua própria esfera de radiação, ou seu próprio e crescente campo de influência. Este campo depende necessariamente do tipo e da natureza da consciência que nele habita. É essa interação magnética entre os numerosos centros de energia no espaço que constitui a base de todas as relações astronômicas, entre universos, sistemas solares e planetas. Entretanto, convém ter em mente que é o aspecto consciência que faz com que a forma seja magnética,
receptiva, repulsiva e transmissora. Essa consciência difere conforme a natureza da entidade que dá a forma ou atua através de um centro, grande ou pequeno. Tenha-se em mente também que a vida que jorra através de todos os centros e que anima todo o espaço é a vida de uma entidade. Portanto, é a mesma vida que existe em todas as formas, limitada no tempo e no espaço pela intenção, desejo, forma e qualidade da consciência inerente. Os tipos de consciência são numerosos e diversos, porém a vida é sempre a mesma e indivisível, pois é vida una. A esfera de radiação está condicionada sempre pelo ponto de evolução de vida dentro da forma. A própria vida é o fator que correlaciona, integra e une um centro a um ao outro e estabelece o contato. A existência é a base de toda relação, ainda que isso não seja de evidência imediata para vocês. A consciência qualifica o contato e dá colorido à irradiação. Aqui retornamos novamente à mesma triplicidade fundamental, a qual denominei vida, qualidade e aparência em livro anterior. Por conseguinte, uma forma é um centro de vida dentro de algum aspecto do corpo etérico da entidade chamada espaço, que concerne a uma existência animada e vivente, como a de um planeta. O mesmo se dá com todas as formas inferiores, como as que se acham sobre um plano ou dentro dele. Esse centro contém em si um ponto de vida e está relacionado com todas as energias circundantes. Possui sua própria esfera de radiação ou de influência, de que depende da natureza ou força de sua consciência e do fator dinâmico condicionador da vida mental da entidade animadora. Esses são pontos que merecem uma cuidadosa consideração. Finalmente, cada centro possui seu triângulo central de energias, uma delas expressa a vida animadora da forma, outra, a qualidade de sua consciência, enquanto a terceira, a vida dinâmica integradora, que mantém unidas a forma e a consciência em uma vivência expressiva, condiciona a irradiação da forma, sua sensibilidade ou não às energias circundantes e natureza geral da vida que lhe dá forma, e mais a sua capacidade criativa. Muito do que disse aqui servirá para elucidar o que escrevi sobre astrologia esotérica e lhes fornecerá a chave para essa ciência das relações, que é essencialmente a chave da astrologia e também da ciência da Laya Yoga. Esta última, afortunadamente para a raça ariana, caiu em descrédito desde os últimos dias da Atlântida, entretanto, será restaurada e utilizada numa volta mais alta da espiral, durante os próximos 500 anos. Quando for correta e devidamente restaurada, sua ênfase não incidirá sobre a natureza do centro envolvido, mas, sim, sobre a qualidade da consciência, que caracteriza qualquer centro e que então necessariamente condicionará sua esfera de radiação. De acordo com a grande lei das correspondências, o estudante pode aplicar tudo o que eu disse ou indiquei aqui a todas as formas de vida, a um universo, a um sistema solar, planeta, ou ser humano, a qualquer forma subhumana e ao menor dos átomos de substância, e o que quer que seja que vocês entendam por essa última expressão. 6. A vida planetária, um centro no sistema solar. Trataremos agora de aplicar todo o conhecimento que lhe seja útil nesse momento, relativo à vida planetária que se expressa como um centro no sistema solar. Procuraremos estudar também sua expressão secundária através dos 3 centros maiores, Shambhala, a hierarquia e humanidade. O conceito fundamental do ilozoísmo constitui a base de todo o ensinamento esotérico sobre o tema da vida em manifestação. Cada forma é composta de muitas formas, e todas as formas, compostas ou simples, são a expressão de uma vida que anima ou aí habita. A fusão da vida com a substância vivente produz outro aspecto de expressão, o da consciência. Essa consciência varia segundo a receptividade natural da forma, com seu grau de evolução e também com sua posição na grande cadeia da hierarquia. Entretanto, acima de todo conceito está o conceito da própria vida. Existe, até onde nos é permitido conhecer, apenas uma vida expressando-se como ser, como consciência responsiva e aparência material. Essa vida una conhece-se a si própria, se é que posso empregar tal expressão, como a vontade de ser, a vontade para o bem e a vontade de saber. Evidentemente trata-se de termos ou métodos organizados visando a veicular uma melhor informação. Este é também um breve preâmbulo para uma outra afirmação que pode ser assim expressa: o logos planetário, aquele no qual vivemos, nos movemos e temos nosso ser, e a vida que dá a forma e anima o nosso planeta, a Terra,
Sua vida integra o planeta numa totalidade e flui através de todas as formas, grandes ou pequenas, que, em seu conjunto, constituem a forma planetária. Tenham, portanto, na imaginação consciente, por meio da faculdade inata de construir símbolos que todos os homens possuem, o conceito de nosso planeta como um grande lótus composto de muitas energias entrelaçadas, localizadas dentro da forma maior do sistema solar que é, como sabemos, esotericamente retratada como um lótus de 12 pétalas. Esse lótus, a Terra, responde às menores energias entrantes das quais me ocupei extensamente em meu livro sobre astrologia esotérica. No coração desse vasto oceano de energias encontra-se aquela consciência cósmica a qual damos o nome de Sanat Kumara, o Senhor do Mundo, o Ancião dos Dias. É sua vontade de ser que trouxe sua forma manifestada à arena tangível da vida. É sua vontade para o bem que ativa a lei da evolução e conduz sua forma, com as miríades de formas menores de que é composto, a suprema glória que só ele vê e conhece. É sua consciência e sua resposta sensível a todas as formas, a todos os estados de ser e a todos os possíveis impactos e contatos que garante o desenvolvimento da consciência das inumeráveis vidas que existem dentro ou sobre nossa Terra. Esse grande centro de existência atua por meio de um triângulo de energias ou através de centros menores, sendo cada um levado à expressão ativa por um dos 3 raios ou energias maiores. O centro criado pelo raio da vontade ou poder é chamado Shambhala. Em sua principal atividade consiste em conferir, distribuir e fazer circular o princípio básico da própria vida em cada forma mantida dentro do círculo não se passa planetário da vida ou logos planetário. Essa energia é o incentivo dinâmico no coração de cada forma e a expressão sustentada da intenção de Sanat Kumara, intenção que se manifesta como o propósito planetário, que só ele conhece. O segundo centro é criado pelo raio do amor-sabedoria. Essa é a energia básica que trouxe à existência todo o universo manifestado, pois é a energia do aspecto construtor. A ele damos o nome, no que concerne à humanidade, de hierarquia, pois é o fator que controla a grande cadeia da hierarquia. A principal atividade desse centro relaciona-se com o desenvolvimento da consciência do planeta, e, portanto, com todas as formas de vida dentro ou sobre o planeta. Em nenhum sentido está vinculado ao aspecto vida. A tarefa das unidades de energia que constituem o pessoal desse centro é despertar e estimular o sentido da percepção e da consciência, que responde de forma sensível à vida de todas as formas. Assim como o tipo de atividade fundamental que ocorre e através de Shambhala poderia ser denominado de ciência da vida ou da vivência dinâmica, também a ciência básica mediante a qual a hierarquia atua poderia ser chamada de ciência das relações. Consciência não só é o senso de identidade ou de autopercepção, como também é senso de relação desse ego ou eu com todos os outros egos. Essa consciência é desenvolvida progressivamente, e os membros desse segundo centro, a hierarquia, têm a principal e importante tarefa de, nesse ciclo particular do sistema solar, fazer com que as unidades em cada reino da natureza compreendam seu lugar, posição, responsabilidade e relação. Isso talvez pareça não ter qualquer significação em relação com aquelas condições em que se acham as unidades da vida, como, por exemplo, no reino vegetal ou animal. Porém um vislumbre de compreensão pode ocorrer se lembrar que a semente ou germe de todos os estados de consciência está latente em toda forma e que os instintos de procriação e de acasalamento são suas principais áreas de incubação. O terceiro centro é o reino humano, que foi trazido à existência pela energia do terceiro raio da inteligência ativa. Sua principal função é a criação inteligente, mas ele possui, no entanto, uma atividade secundária, que é de relacionar o segundo e o terceiro centros entre si e de assumir, progressivamente, o controle dos reinos subhumanos e conectar um ao outro. Essa função secundária só agora está adquirindo proporções que permitam ser reconhecidas e comprovadas. Cada um desses 3 centros tem um triângulo que os governa e os controla, ou triângulo central de energias. No que concerne a Shambhala, esse triângulo é composto pelos 3 Budas de atividade, que representam a vida consciente e inteligente, a sabedoria e a criação conscientes, inteligentes e ativas. Quanto à hierarquia, o triângulo central é composto pelo Manu, que representa a vida amorosa e inteligente, pelo Cristo, que representa a consciência amorosa e inteligente,
representando em conjunto todas as fases da vida, expressão e ação grupais. Essas qualidades se enfocam através do Machuan, principalmente porque ele é o senhor da civilização, e as civilizações da humanidade representam o crescimento e o desenvolvimento progressivos. Apenas na última raça, a raiz humana do planeta, aparecerá o essencial triângulo central que atuará abertamente no terceiro centro planetário, a humanidade. Os homens ainda não estão preparados para isso, mas as áreas da atividade criadora consciente, de onde emergirá esse triângulo de energias personificadas e atuantes, já estão em preparação. Um aspecto desse futuro triângulo emergirá do campo dos governos mundiais, da política e da diplomacia, outro advirá das religiões mundiais e um terceiro do campo geral da economia e das finanças mundiais. Na atualidade não existem na Terra homens de vontade espiritual, de amor espiritual, e inteligência espiritual. Mesmo que eles surgissem nesses três campos de expressão, pouco poderiam fazer, porque o senso de reconhecimento e de responsabilidade não está ainda desenvolvido adequadamente. Mais tarde, eles aparecerão e estabelecerão abertamente as relações entre o Departamento do Manu e o do governo mundial, entre o Departamento do Cristo e o das religiões mundiais, e o do Senhor da civilização e o da ordem social e financeira. Essa época chegará com toda certeza, mas só depois da exteriorização da hierarquia e de sua aberta atuação no plano físico. Então, alguns dos discípulos mais antigos de cada um dos três departamentos hierárquicos surgirão e ensaiarão o experimento dessa centralização e personificação dessas três qualidades do triângulo central. Então, pela ação direta, eles descobrirão quando e se o gênero humano está pronto para esse experimento do controle direto e se ele desenvolveu o necessário senso de responsabilidade, responsabilidade que produzirá a cooperação. Esses três centros, portanto, podem ser representados do seguinte modo: pelo círculo completo que representa a forma de energia toda, pelo triângulo central, e pelo ponto no centro que representa a vida dinâmica personificada. No que concerne a Shambhala, esse ponto é o próprio Saminati Kumara. Quando chegar o tempo certo, embora ainda não seja o momento, ele substituirá seus representantes como pontos centrais tanto na hierarquia quanto na humanidade. Para esse acontecimento relativamente distante, a doutrina ou a teoria dos avatares, dos mediadores, ou dos intermediários está preparando o caminho, assim capacitando os homens a pensar em tais termos representativos e inclusivos. Ainda não chegou o momento, nem mesmo para a hierarquia, em que o divino representante estabeleça sua morada. Todos os anos, o Buda aparece e traz a força de Saminati Kumara para a hierarquia, mas ele não pode permanecer. As unidades de energia, os membros da hierarquia, não podem suportar durante muito tempo a poderosa qualidade da vibração que entra, senão depois de uma devida preparação grupal, e assim mesmo apenas por uns breves minutos. Entretanto, o período de potência dinâmica está sendo prolongado, durante este século, de 1 para 5 dias. No próximo século, um período ainda mais extenso de registro poderá ser instituído. No final do século, os três centros maiores estarão em completa, unificada e sincronizada atividade, com Saminati Kumara em Shambhala influindo e informando seus representantes nos centros hierárquicos e humanos. Então o triângulo central, em cada centro, não só estará funcionando ativamente, como em conjunto eles estarão atuando na mais estreita relação, formando simbolicamente uma estrela de 9 pontas, em contínua rotação. Então o conjunto de energias dos três centros maiores dominarão os outros 4 centros, controlando a manifestação da expressão de vida em todos os reinos da natureza. Ao considerarmos a esfera de radiação desses três centros maiores, é interessante observar que, nessa época e no atual ciclo mundial, a irradiação mais potente e a influência de maior alcance são as da hierarquia. Além de dar vida a todas as formas dentro do planeta e sobre ele, a influência ou irradiação de Shambhala é restringida de modo consciente e definido até o momento em que a hierarquia e a humanidade possam responder de forma construtiva. É desnecessário dizer que ela se acha presente e evoca a resposta dos que são capazes de penetrar em sua esfera de radiação, mas sente-se que ainda existem muitas formas de expressão que não poderiam reagir corretamente ao trabalho do destruidor de formas, aspecto mais potente desse centro de primeiro raio e o primeiro que se manifesta,
porque sua tarefa deve ser executada antes que os outros dois aspectos de sua potência possam atuar corretamente. O centro denominado humanidade possui ainda uma irradiação inadequada visto que, na atualidade, está se desenvolvendo de forma imprópria. Sua esfera de influência é relativamente limitada, embora os homens já comecem a trabalhar externamente em direção aos reinos subhumanos e atrair mais poderosamente o reino das almas. Portanto, a hierarquia não tem restrições internas, tais como as que consciente e deliberadamente Shambhala se impôs a si mesma, ou que, inconscientemente, a humanidade se impôs. Qualquer bloqueio à irradiação hierárquica, se é que posso usar tal expressão, provirá das formas sobre as quais incide o impacto de sua irradiação, mas a influência proveniente do triângulo central da hierarquia é única e de longo alcance. Tudo o que estivemos considerando aqui se efetua dentro do corpo etérico do planeta, pois todos esses centros existem etericamente, e apenas etericamente, e não são afetados pelo fato de que as unidades de energia de Shambhala ou da hierarquia possam estar atuando em veículos físicas. Umas o estão, outras não. As vidas condicionadoras em ambos os centros atuam somente por meios etéricos, dirigindo e controlando energias. O centro humano, com suas unidades de energia, atua hoje, em grande parte, em níveis puramente físicos ou por meio do tipo de substância que chamamos matéria. Os homens trabalham com formas externas, com elementos tangíveis e com fatores materiais. As unidades, nos demais centros, trabalham com substância e não com matéria. Esta é uma distinção importante e vital. A hierarquia existe no plano búdico, o primeiro dos éteres cósmicos, e opera daí, impressionando a matéria mental. Shambhala atua nos níveis dos três éteres superiores, enquanto a humanidade atua principalmente nos três mundos do plano físico cósmico denso. O novo grupo de servidores do mundo possui, no dito plano, unidades de energia que podem trabalhar tanto com matéria quanto com substância. Há aqui uma diferença muito interessante, raramente apreendida. Esotericamente falando, aplica-se a palavra matéria ou material a todas as formas dos três mundos, e embora seja difícil para o ser humano comum compreender que o meio pelo qual se efetuam os processos mentais e com o qual se constroem os pensamentos forma seja matéria considerada do ponto de vista espiritual, entretanto assim o é, a substância, tecnicamente falando e esotericamente compreendida é, na realidade, matéria etérica cósmica, ou aquilo de que se compõem os quatro planos superiores dos nossos 7 planos. Do ponto de vista humano, a capacidade de trabalhar com a substância etérica cósmica, e nela, demonstra-se, antes de mais nada, quando a mente abstrata desperta e começa a impressionar a mente concreta. A intuição é uma ideia revestida de substância etérica, e a partir do momento em que o homem responde a essas ideias, pode começar a dominar as técnicas do controle etérico. Tudo isso constitui, na realidade, um aspecto do grande processo criador, ideias que emanam dos níveis búdicos do ser. O primeiro éter ou éter cósmico inferior, devem ser revestidas com a matéria dos níveis abstratos do plano mental. A seguir, elas serão revestidas com matéria do plano mental concreto, posteriormente, com a matéria do desejo, e finalmente, se ainda subsistirem, assumirão forma física. Uma ideia é verdade quando vem dos níveis intuitivos da consciência divina. É observada ou aprendida pelo homem cujo equipamento é constituído de substância da mesma qualidade, pois é a relação magnética entre o homem e a ideia que tornou possível sua apreensão. No grande processo criador, ele deve dar forma à ideia, se o puder fazer, e então aparece o artista criativo ou humanista criativo, ajudando, dessa maneira, a intenção criativa divina. No entanto, as ideias podem nascer sem vida e serem abortadas, não chegando assim à manifestação. O estudante está bastante consciente de que os 3 centros maiores têm suas correspondências no corpo etérico humano e de que cada um deles se relaciona com sua correspondência superior podendo, portanto, ser impressionado ou afetado e despertado pelo agente superior correspondente. Pode-se dizer que 1. A energia proveniente do centro planetário, Shambhala, utiliza o centro coronário, o lótus de 1000 pétalas, quando o homem está suficientemente desenvolvido. Esse centro é o agente da vontade divina na vida do homem espiritual, atuando através da tríade espiritual.
Só é ativamente útil quando o Antakarana está construído ou se acha em processo de construção. 2. A energia provinda do centro planetário, a hierarquia, utiliza o centro do coração. Esse centro é o agente do amor divino, que manifesta basicamente a vontade para o bem, atuando através da alma do aspirante ou discípulo individual. Isso é possível quando se alcança, em certa medida, o contato com a alma e o aspirante está em vias de se tornar uma personalidade fundida com a alma. 3. A energia oriunda do terceiro centro planetário, a humanidade, utiliza o centro laríngeo e atua através da personalidade integrada, usando-o, portanto, apenas quando atinge um grau relativamente elevado de desenvolvimento. O centro da garganta torna-se, então, criativo e espiritualmente ativo quando a natureza inferior foi, até certo ponto, subordinada à aspiração idealista. Essa aspiração não precisa ser espiritual nem religiosa como costuma ser considerada pelo pensador ortodoxo e, portanto, aprisionado. Ele deve, todavia, ser aquela de que o homem totalmente integrado seja o instrumento e de natureza tão ampla que coloque em atividade sua faculdade criadora. Nesse sistema solar, o centro cardíaco é o que comumente desperta e entra em atividade primeiro. Logo que haja vida e certa atividade nesse centro, os outros dois centros maiores começam a despertar. A correspondência disso pode ser observada no fato de que a hierarquia é um mediador ou um fator intermediário entre o centro coronário e cardíaco planetários, e entre Shambhala e humanidade. Esse é o motivo pelo qual se enfatiza o aspecto coração em todos os ensinamentos. Existem dois centros que são considerados agentes receptivos e distribuidores de uma maneira singular. 1. O centro Ajna, entre as sobrancelhas, principalmente nessa etapa do desenvolvimento humano, atua em conexão com os três centros maiores, como distribuidor da força da alma e da energia espiritual, provenientes dos centros cardíacos e laríngeo. 2. O centro do plexo solar atua em conexão com o centro sacro e com o situado na base da coluna, o centro da vida, operando também com todos os centros subsidiários que estão abaixo do diafragma, reunindo e transmutando suas energias e transmitindo aquilo que foi purificado para o centro principal superior. Dever-se-ia acrescentar aqui que a vontade de ser é, sob certo ponto de vista, a energia da imortalidade. Essa flui e atua através do centro coronário, ao passo que a vontade de viver manifesta-se como um instinto fundamental de autopreservação e encontra-se positivamente enfocado no centro localizado na base da coluna. Este último relaciona-se à personalidade e está estreitamente aliado ao desejo, e, portanto, ao centro do plexo solar, a uma linha direta de energia, até então desconhecida, entre o centro inferior da coluna vertebral e o plexo solar. A outra está vinculada ao homem espiritual e divino e intimamente aliada à alma e, portanto, ao centro cardíaco. É difícil para o neófito compreender a complexidade de todas essas relações e essa dificuldade aumenta ainda mais devido às numerosas e variadas etapas de desenvolvimento, às diferenças de raio, e também aos numerosos princípios e ênfases postos sobre os veículos e sobre os diferentes planos e níveis planetários de consciência e de existência. Não se pede ao estudante que se ocupe disso. Os fatores importantes que ele deveria tentar compreender e sobre os quais deve construir o templo de sua vida e seu atual modo de viver são simplesmente os mesmos para cada um e para todos, não importa o raio a que pertença nem seu grau de evolução. 1. O corpo etérico do homem é parte integrante do corpo etérico planetário e responde à livre distribuição das inúmeras energias circulantes. 2. Os três veículos periódicos que compõem uma expressão do ser humano e que fazem dele o que é, a mônada, a alma e a personalidade, estão relacionados com os três centros planetários, Shambhala, a hierarquia, a humanidade e, portanto, com cada um dos três maiores centros do homem individual. 3. Os três centros do ser humano que se encontram acima do diafragma, coronário, cardíaco e laríngeo, são órgãos de recepção das energias provenientes dos três centros planetários. 4. O agente que distribui as energias recebidas pelos centros coronário, cardíaco e laríngeo é o centro Ajna, situado entre as sobrancelhas. 5. O agente purificador, transmutador e transmissor das energias de todos os centros que se encontram abaixo do diafragma é o centro do plexo solar.
Por meio dele atua hoje a maioria dos seres humanos, é o centro que exerce maior controle, seja para a recepção ou para a transmissão de energias. E isso ocorrerá até que o centro cardíaco desperte e comece a controlar a personalidade. Logicamente, muito mais poderia ser dito sobre o tema dos centros maiores planetários e humanos. Acho que já dei ao estudante suficiente material para reflexão, quase diria, sobre o que queimar as pestanas. É importante ter em mente as relações que existem entre 1. Os centros localizados abaixo e acima do diafragma. 2. Os próprios 3 centros maiores. 3. Os 3 centros maiores e os 3 planetários. Tudo isso deve ser considerado em termos de energias que circulam e se movem livremente, distribuindo-se por todo o corpo etérico do planeta, e, portanto, por todo o corpo etérico humano, de acordo com o propósito essencial de Shambhala e sob a direção da hierarquia. O tema das relações, consequentemente, é que é o padrão básico do processo evolutivo de desenvolvimento no atual segundo sistema solar, dos 3 sistemas, que é o do Filho, no qual a qualidade do segundo aspecto divino, o amor, está se aperfeiçoando. O homem, a princípio, participa inconscientemente nesse processo de aperfeiçoamento, durante o longo ciclo do desenvolvimento evolutivo, conforme a lei da necessidade, mas, quando se converte em aspirante e dá os primeiros passos no caminho em direção à maturidade espiritual, ele começa a desempenhar um papel crucial, que mantém até obter a liberação espiritual e tornar-se, ele mesmo, um membro da hierarquia, do 5º reino ou reino espiritual, através do serviço perfeito no 4º reino, o humano. A relação entre o 4º e o 5º reinos está aumentando continuamente, propiciando novos poderes e uma maior vivência vital na família humana, o que é registrado conscientemente por seus membros mais avançados. A distribuição de energias a partir da hierarquia compreende uma sequência muito interessante e algumas delas podem ser consideradas sucintamente. Como sabemos, a hierarquia é o ajam do Senhor do Amor, o Cristo. Também sabemos que esse ajam maior é formado de ajames dos 7 raios, tendo cada um deles em seu centro um Shoan, um mestre de sabedoria, e estando cada um dos 7 ajames vinculado a um ou mais ajames subsidiários. Um ajam é uma fonte de onde emana a impressão hierárquica sobre o mundo. Suas energias impulsionadoras e suas forças estimuladoras estão destinadas à expansão da consciência humana, mediante as vidas magnéticas dos membros do grupo à medida que desempenham seus deveres, obrigações e responsabilidades no mundo externo, sendo ajudado também pela constante atividade vibratória dos membros do ajam que não estão em encarnação física e pelo pensar unido e claro e pela firme consciência de todo o ajam. Os iniciantes, como são a maioria dos aspirantes, embora nem todos, estão, em geral, profundamente absorvidos no trabalho a ser feito, e o ajam, como ajam, tem pouca participação em seus pensamentos. Eles se acham tão preocupados com a tarefa à frente e com a necessidade da humanidade e com aqueles a quem devem servir, que raramente pensam no ajam ou no mestre que está em seu centro. Eles são parte integrante da consciência ajâmica e sua ocupação consciente é chamada, nos escritos antigos, a emanação do que flui através deles, o ensinamento da doutrina do coração que é a força da própria verdade, a irradiação da luz da vida, originada da corrente que o não iniciado denomina a luz do amor. Os membros do ajam constituem um canal unido para as novas energias que, atualmente, penetram no mundo. Tais energias jorram dinamicamente através do ajam para o mundo dos homens. Elas fluem com potência através do mestre que está no coração do ajam, movem-se com velocidade luminosa por todo o círculo interno, são reduzidas por aqueles que constituem o círculo externo, e isso é bom e correto. Sua penetração no mundo dos homens é retardada pelos iniciantes e novos discípulos, e isto não é tão bom. Elas são detidas porque o novo discípulo voltou as costas para o mundo dos homens e seus olhos estão fixados no mestre, em seus discípulos e trabalhadores mais antigos, e não na grande necessidade humana. É essencial que os servidores de todas as partes, os homens e mulheres inteligentes de boa vontade, tenham uma compreensão nova e clara do trabalho a se realizar e se tornem canais supridores e não pontos retardantes de interesse egoísta na corrente divina. Isso requer visão e coragem. É preciso coragem para adaptar a vida, diariamente e em todo tipo de relação, à necessidade do momento e ao serviço da humanidade,
É preciso ter coragem para atacar os problemas da vida em favor dos outros e abandonar seus próprios desejos pessoais nas emergências e necessidades, e fazê-lo contínua e persistentemente. Entretanto, há muito para estimular o servidor. A humanidade atingiu agora um grau de desenvolvimento em que obteve uma definida compreensão do plano da hierarquia, chamem a isso fraternidade,